Nesse exato momento, vamos conversar com o professor Ivanilton, diretor-presidente da FUNC, que vai nos falar um pouco de como está, na verdade, a cultura dentro do município de Itimbiras e nos falar como é que foi os esforços utilizados para a realização desse belíssimo e brilhante carnaval que aconteceu aqui em 2011 na cidade de Itimbiras. Professor, bom dia, é um prazer enorme estar com você. Como foi, qual foi o esforço da FUNC e da Prefeitura Municipal para a realização desse carnaval do ano de 2011 aqui no município? Bom dia, telespectadores. Puxando um pouquinho no tempo, desde a época em que esta Fundação Municipal de Cultura de Itimbiras foi criada, através de uma lei da Câmara Municipal, que a gente vem tentando, de uma forma ou de outra, fazer com que a fundação exista de fato, não só na lei, no papel, mas na prática, fazendo ou resgatando a cultura de Itimbiras em todos os níveis. E um dos pontos culminantes da cultura de Itimbiras, nós sabemos, ao longo de muito tempo, a década 80 toda, a década de 90, e o Grêmio Recreativo Escola de Samba, os Piratas, que popularmente ficou conhecida como MIPS. Ao longo de um período de 10 anos, essas duas escolas encheram as ruas de Itimbiras, trouxeram para cá turistas, não só de Codó, de Coroatá, mas de Caxias, de Mata Roma, de São Luís, Teresina, e ganharam o Carnaval de Codó. A Alcateia ganhou uma vez, a MIPS ganhou outra vez, fomos vice-campeão mais uma vez. E em Itimbiras nós fazíamos com que multidões lotassem as avenidas por onde passávamos. Haja visto que no primeiro momento de Itimbiras não existia uma passarela. Com o crescimento do carnaval, com o crescimento do fluxo turístico aqui em Itimbiras, a administração da época viu que era necessário reservar um espaço, dar uma certa iluminação, e aí reservaram o espaço ali ao lado da Praça Benedito Alvim, que passou a ser a passarela do samba, e lá, por vários anos, Alcateia e MIPS encheram os olhos dos timbirenses e das pessoas que visitavam Itimbiras na época. Mas isso passou, e o último ano de desfile da Alcateia foi 1990, e o último ano oficial de desfile da MIPS foi 1991. Estando nós hoje em 2011, passaram-se 21 anos de Alcateia e 20 anos de MIPS, sem que houvesse aqui em Itimbiras uma manifestação carnavalesca a título de escola de samba, como era na época. Passaram a existir os blocos alternativos, vários blocos foram criados, deixaram de existir, como o caso do Tinquerê, o Samba e Cana, que se transformou no Caldeirão de Cana, o Jeguerê, que eu cheguei a tentar fazer aqui, Jegue Folia, e outros tantos aí que existiram e um Carnaval 2, não resistindo, desapareceram. E outros blocos foram surgindo, de forma que as pessoas que se preparam para ir ver o desfile, eles sempre voltam com aquela frustração, porque eles lembram de outra época, quando a coisa tinha mais brilho, quando a coisa parecia ter mais organização. E esse é o grande resgate que a administração Nasce Uma Nova Itimbiras está tentando fazer através da Fundação Municipal de Cultura, a FUNC. E que no ano de 2010 nós tentamos, que foi possível, só organizando os blocos alternativos, e já agradamos algumas pessoas, mas ficou aquela lacuna. E as escolas? Os componentes cobravam, a população cobrava. Daí surgiu na cabeça do prefeito a necessidade de que isso fosse resgatado também. E então, conversando com ex-ritmistas das duas escolas, conversando com pessoas que tiveram uma certa influência junto à Alcateia, junto à MIPS, nós chegamos a um acordo. É possível resgatar? É, pois então vamos resgatar. E deu-se então o primeiro passo, criando-se o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unido do Santarém. Por que Unido do Santarém? Porque é uma fusão de Alcateia, uma fusão de MIPS, que havia no passado uma certa rivalidade entre as duas escolas. E a fusão, se trouxéssemos de volta o nome Alcateia ou o nome MIPS,
algumas pessoas, fosse da Alcatel, fosse da MIPS, ia ficar com aquele pé atrás. Então se pensou num nome novo. Como Santarém é um riacho que nasce em Timbiras e acaba em Timbiras, ou seja, é genuinamente timbirense, nós pensamos em Unido de Santarém. E assim foi o Unido de Santarém para a Avenida. Nós tínhamos uma expectativa grande, porque a procura, logo que foi decidido o resgate, a procura foi grande. Tivemos várias adesões. Mas quando chegou o momento dos ensaios, o momento da composição das alas, aí começou a pesar o fato financeiro. Algumas pessoas, não dá para mim porque eu não posso pagar. Não dá para mim por isso, por aquilo outro. Apesar da gente estar sempre enfatizando, há um subsídio da prefeitura. A gente está pedindo uma colaboração, porque a prefeitura sozinha não pode custear o carnaval da escola de samba, porque há outras despesas para a prefeitura custear. Mas algumas pessoas não entenderam, preferiram deixar de lado. Por essa razão, nós que tínhamos uma previsão de 250 componentes na avenida, tivemos um pouquinho mais que 100, e esfacelado, porque a bateria, que teria 95 componentes, conseguimos reunir 55. Alas, nós fizemos no projeto de carnaval a composição de alas com 26 componentes. Tivemos que reduzir as alas e reduzir o número de componentes de alas. 14 foi o número que ficou padronizado. 14 fantasias foram feitas para 4 alas. Tivemos 3 alas na avenida, nenhuma delas com as 14 fantasias, ficaram fantasias dobradas lá na Escola Alberto Abdala, porque não tínhamos uma pessoa para vestir essa fantasia. E alas inteiras ficaram dobradas, foram costuradas, foram preparadas, mas não tínhamos o folião para pôr o corpo dentro daquela fantasia. Razão pela qual o número inicialmente pensado de 250 componentes reduziu-se a um pouco mais de 100, que muita gente acha que não tinham 100, mas éramos um pouco mais de 100, porque, repito, só a bateria tinha 55. E nós tínhamos uma comissão de frente, que na realidade não era a comissão de frente projetada, a comissão de frente projetada era os navegantes, numa alusão aos navegadores portugueses, e essa comissão não foi para a avenida com a fantasia que deveria ter ido, razões não interessam no momento de não ter ido. E nós tivemos que pegar a ala Os Capuchinhos, que era uma homenagem ao segundo nome de Timbira, Monte Alegre, e transformamos essa ala em uma comissão de frente. A ala Porto dos Urubus, que era verde e amarelo, ficou toda guardada, não desfilou ninguém nessa ala. A ala Mãe Natureza não chegou nem a ser confeccionada, porque era uma ala de adolescentes, numa faixa de 15, 16, 17 anos, e foi onde as meninas, eu já estou em bloco tal, eu já estou em bloco tal e tal, não manifestaram o real interesse em fazer parte da escola de samba. Daí nós apresentamos Futuro Varonil, que era a ala infantil, por conta daquele refrão. Essa ala tinha 14 componentes, mas ela saiu com 9. Apresentamos a Tribais, que era a ala indígena, em homenagem ao nome Timbiras, que também era para sair com 14 componentes, mas ela saiu com 11, o que mostra, não houve a adesão maciça da comunidade timbirense para o desfile. E não justifica o fato de dizer que não tínhamos condição financeira. O folião não tinha condição, porque eu sempre dizia, a fantasia está lá. Se você quiser, você só precisa ter uma sapatilha ou arrumar uma sandália, fazer um prendedor na sua perna, porque nós não estamos competindo com ninguém. Nós queremos mostrar o melhor para o nosso povo, mas não há uma competição. Portanto, não haverá um critério que todo mundo tem que estar com uma sapatilha azul, que todo mundo tem que estar com uma sapatilha branca, isso ou aquilo. Não. Nós queremos resgatar, e resgatar da melhor maneira possível. O que apresentamos não foi o que esperávamos apresentar, mas comoveu. Várias pessoas choraram. Eu fui abraçado por muita gente, e essas muitas pessoas que me abraçaram disseram, não foi como nós estávamos acostumados a ver, mas valeu a pena, é o primeiro passo.
E a gente espera, as pessoas diziam para mim, a gente espera que em 2012 seja bem melhor do que foi em 2011.